dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando. Shalom, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para fazer mais uma live, transmitir aquilo que o Senhor tem preparado nessa tarde. Qual o assunto de hoje é identidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre identidade. Mas antes de nós darmos início à nossa live, eu queria fazer uma oração, né? Para essa presença que está estabelecida sobre este ambiente possa ser estabelecida sobre o teu lar, sobre o teu território, né? No lugar onde você esteja neste momento, ou dentro de um carro, né? Nós viemos transmitir nesta tarde aquilo que o Senhor tem preparado nas nossas vidas nesse dia de hoje. Oramos. Pai, nós clamamos e te exaltamos. Senhor, nós glorificamos o teu nome. Senhor, nós queremos estabelecer o teu governo sobre este lugar. Senhor, nós queremos atrair a tua presença sobre este lugar. Senhor, tudo aquilo que nós viemos falar, Senhor, tudo aquilo que nós viemos fazer, que seja através do teu Espírito, Senhor. Senhor, que seja direcionado por Ele, Pai, porque as nossas vidas, Senhor, pertencem a Ti, Senhor. Senhor, não é sobre nós, Senhor, mas sim sobre Ti, Senhor. Aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas, Senhor, Senhor, nós queremos estabelecer na vida dos nossos irmãos, Senhor. Nós clamamos, Senhor, nós fazemos essa oração, Senhor, para que todo impedimento possa cair por terra, Senhor. Senhor, que todo entendimento não vem de nós, Senhor. Senhor, nós não estamos aqui para chamar a atenção, Senhor, nem para dizer que nós somos, Senhor. Nós estamos aqui para transmitir a Tua glória, Senhor. Nós estamos aqui para transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos desde já liberar um ato profético nesta tarde, Senhor. Senhor, que toda a casa, que todo o território venha a ser cheio da Tua presença, Senhor. Senhor, que toda palavra for direcionada, Senhor, nessa live, Senhor, seja estabelecida pelo Teu Espírito, Senhor. Que não seja somente nós, Senhor, mas sim o Teu Espírito, Senhor. Porque é Ele que reina, Ele que governa para todo sempre, Pai. Tira toda frieza, Senhor. Tira todo impedimento, Senhor. Tudo aquilo que nós tentamos colocar, Senhor Jesus, que possa ser sobre nós, Senhor, que venha a ser tirado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estabelecemos um tempo novo, Senhor. Nós estabelecemos um tempo, Senhor, ao qual o Senhor tem favorável, Senhor. Senhor, nós queremos estabelecer um céu, Senhor. Senhor, abençoa Queimados, Senhor. Abençoa Fonchés, Senhor. Cada esquina, Pai, cada viela, Senhor, cada casa, Senhor, que seja desaguada a Tua glória desde já, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, nesta tarde, uma tarde de cura, uma tarde de libertação, Senhor. Senhor, nós viemos falar sobre identidade, Pai. Que seja estabelecido a sua identidade, Pai. Senhor, nós declaramos isso, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Shalom, shalom, mais uma vez. Hoje nós iremos abordar um assunto sobre identidade, né? A qual tem se perdido ao longo do tempo, né? A qual muitos não vivem, né? Uma experiência de identidade, né? E eu e meus irmãos viemos abordar esse assunto de hoje. Amém?
identidade não é só uma forma de nós identificarmos como pessoas, como animais, ou até mesmo plantas e objetos animados, né? É saber quem nós somos em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira identidade. Nós vamos entrar em alguns assuntos, alguns versículos bíblicos que nos traz uma memória, né, daquilo que o Senhor tem nos revelado. Mas eu queria deixar algo que o Senhor me deu nessa tarde. Eu queria compartilhar com meus irmãos. Amém? Sabemos que todos somos pecadores e desobedientes a Deus e em seus mandamentos. Infelizmente, nós herdamos uma herança e tradições e transgressões de nossos antepassados. Mas por meio do seu Filho e a sua palavra, podemos encontrar novamente o caminho para qual se recuperar e verdadeira identidade que devemos ter em Cristo Jesus. Amém? Deus me deu essa palavra nessa tarde. Eu queria compartilhar com vocês. Entrem em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 19. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 19. Capítulo 1, 19, 18 e 19. Amém? Sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, como de cordeiro imaculado, incontaminado. Amém? Vamos entrar aí agora nos versículos a qual nós abordamos esse tema, né? Entre comigo em João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Amém? Mas todos quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Aqui nós podemos ver que há um reconhecimento, onde Cristo nos reconhece, né? Que aquele que todo nele crê, ele nos chama de filho, né? Nós éramos criaturas, agora somos filhos, por nós aceitamos essa paternidade. Isso aí. Entre comigo em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 5:17. Acharam aí? Amém? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
as coisas velhas que se passaram e que tudo se fez novo. Amém? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Aqui, quando Cristo ele forma uma identidade em nós, né? Quando Cristo ele começa a formar uma identidade, que nós não vivemos mais o nosso eu. Nós vivemos em Cristo Jesus, porque nós aceitamos essa paternidade. Então foi nos criado uma identidade. E aqui, nessa palavra, Deus está formando uma identidade em nós, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo fez novo. É isso, é uma identidade que o Senhor tá nos forjando, né? Que nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Amém? Gálatas 2:20, gerando uma identidade. Agora Cristo está gerando uma identidade. Ele estava nos formando uma identidade. Agora foi gerada uma identidade sobre nós. Vem comigo, Gálatas 2:20. Amém? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Foi gerado uma identidade em nós, cara, né? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Foi nos dado uma identidade, cara. Não adianta nós vivemos uma vida com Cristo sem ter identidade. É como se nós tivesse perdido dentro da casa do nosso Pai, como aquela dracma perdida. Então, quando Cristo nos chama, venha como estás, mas não permaneceis no erro, né? Porque quando nós entramos, nós aceitamos Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, nós não vivemos mais o nosso eu. Cristo vive em nós, cara. Então foi gerado uma identidade sobre nós. Identidade é algo que nós devemos reconhecer a santidade. O que vai nos determinar, o que nos determina nesses últimos dias, cara, é a permanência e a nossa constância em Cristo Jesus. Mas nós precisamos ter uma identidade, porque sem identidade nós não permanecemos e nem temos constância em Cristo, porque nós estamos perdidos dentro da casa do nosso Pai. Então foi formado uma identidade em nós. É saber quem nos chamou, saber para que nós servimos a Ele. E ao longo do tempo isso tem se perdido entre nós. A nossa identidade. A nossa identidade precisa ser mantida em qualquer custo. Como o nosso irmão Anderson fala, a identidade dos pais, ela tem que ser passada para os filhos. E ultimamente isso foi perdido. Os filhos fazem o que querem, filho xinga pai, bate pé, fica de pirracinha. Isso, antigamente, isso não acontecia. Antigamente, você não ficava de birra com seu pai. Você não batia pé, você não falava palavrão na frente do seu pai. Eu duvido que isso acontecia. Hoje em dia, as coisas se perderam muito, muito. Hoje em dia, filho xinga pai, bate pé. A violência que você vê que acontece aí sobre as escolas aí, tudo isso é através da identidade
que a identidade do pai para os filhos foi perdida. Justamente. E quando nós entendemos o que é identidade, nós permanecemos. Porque nós sabemos que os dias vão maus. A palavra ela tem se cumprido. O mundo não cumpre a palavra, mas a palavra ela tem que ser se cumprida. Então, ter uma identidade não é dizer que nós somos, é quem Ele é. Nós temos que reconhecer isso. Como nós podemos passar por tal coisas? Se nós não tivermos uma identidade, nós não venceremos. Nós não venceremos. O dia pode estar indo mal. O mundo pode estar contra ti. Pode estar desabando. Mas nós temos que permanecer. Nós temos que ter uma identidade em Cristo. Não é algo que se é lançado. Não é um algo a comprado. É um algo ganhado. É um algo que ou você quer ou você não quer. Se você quer, você está em Cristo. Se não quer, aí é você que sabe onde você vai parar. Nós não podemos fazer nada. Não adianta você dizer que é crente em qualquer circunstância, algumas coisas que acontecem tira do seu eu. Não adianta. Nós temos que ter uma identidade em Cristo. Todos os homens, todos os profetas, todos eles tiveram uma identidade em Cristo. Todos nós vamos morrer. Mas nós temos que ter uma identidade em Cristo. Chega de qualquer coisa nos tirar do sério. Algumas coisas tirar o nosso foco. Nós temos que ter uma identidade em Cristo Jesus. Porque não adianta de nada você disser sem ter uma identidade. E Deus ele nos chama para ter uma identidade. Ele não quer mudar o seu nome, mas Ele quer sim te dar uma identidade aonde qual você possa ser reconhecido não só no físico, mas no espiritual também. Porque se você tiver uma identidade no espiritual, é melhor do que no físico. É bem melhor. Não, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem foi que me chamou. Eu sei quem me usa. Eu sei quem fala comigo. Essa é a identidade em Cristo Jesus. Então a gente precisa ter uma identidade em Cristo, sim. Porque se nós não tivermos uma identidade, mas como eu ganho essa identidade em Cristo? Vivendo em santidade. Como é santidade? Santidade não é somente você ser um santo, mas é andar na contramão desse mundo. É você ser separado. É você ter um governo estabelecido dentro de você. Justamente, não se corromper com as coisas desse mundo. Se você entender quem você é em Cristo Jesus, irmão, nada e nem ninguém possa tirar você do propósito. Ninguém pode te tirar do propósito. Essa palavra não é somente para vocês, é para nós também. Tudo que é falado aqui serve para nós.
pra mim, pra você, o pessoal que tá ali na live ali por trás, o pessoal que tá em casa. Todas as palavras aqui que nós estamos comentando aqui, trazendo essa palavra para vocês, ela não é só para vocês, ela é justamente para nós aqui. Nós estamos comentando, mas estamos sendo forjados através dessas palavras que nós estamos trazendo para vocês. Então não serve só para nós, serve para todos, não só para alguns. Deus já nos conhece desde antes da fundação do mundo. Antes de nós sermos gerados, Deus já nos conhece. Eu queria deixar um versículo também que se encontra em Salmos 39, versículo 13 e 14. Salmos 139, Salmos 139, 13 ao 14. Amém? Tu criaste cada parte do meu corpo, e tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e sei disso muito bem. Vou ir mais além. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, e tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda ninguém deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos, e se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasse com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti, contra ti, falam coisas ruins. Ó Senhor, como odeio os que odeiam, como desprezo o que são contra ti. Eu os odeio todas as minhas forças, e eles são os meus inimigos. Ó Deus, examine-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guie-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração em que Davi se sentia agoniado pelos seus inimigos, mas ele teve uma identidade em Cristo. Ele não só fazia, mas como ele também pedia orientação a Deus naquilo que ele ia fazer. Nós precisamos reconhecermos quem nós somos em Cristo. Nós precisamos ser gerado uma identidade, né? E é isso. Nós viemos saber quem nós somos e para que fomos chamados. Não perca jamais a sua identidade. Jamais negue quem você é. Jamais lance pérolas aos porcos. Jamais despreze quem te chamou.
tem uma identidade em Cristo. Tem a sua identidade privilegiada, que sua identidade é única. Só você tem. Outra pessoa que tiver a sua identidade é falsa. Então, a falsa nunca é privilegiada. A única privilegiada é a verdadeira, é a sua. Então não perca. Continua com sua identidade. Busca, se perdeu, busque, procure. Tenta passar o mais profundo que você puder para os seus filhos. É um negócio que o pastor Rodrigo sempre tem o prazer, eu tenho certeza que ele tem um prazer de falar sobre o seu pai, os aprendizagens que ele teve sobre seu pai. Outro dia eu estava conversando com ele, ele estava me falando que lembra quando tinha 7, 8 anos de idade. Olha só a quantidade de tempo que tem. Claro que o pastor não é tão velho assim, né? Mas olha a quantidade de tempo que tem, que ele lembrava o pai dele esticando a linha para ele fazer um banco. Olha o tempo, olha a prioridade que é você estar do lado do seu pai, pegando uma ferramenta para ajudar o seu pai. E você crescendo e continuando com as mesmas coisas que o seu pai faz. Isso se chama identidade. Você não vai herdar do seu pai, que você tem a sua, mas você vai usar a sua para transferir para os seus filhos. Passar uma identidade verdadeira. Passar algo verdadeiro para o seu filho. É onde ele tem que focar. Você tem que trazer seu filho mais para próximo de você. Nós iremos colocar um vídeo e logo após voltaremos. Amém? Shalom, shalom a todos. Aproveitando o céu de Pêssar, que na tradução é a Páscoa, a gente aproveitar esse processo que já foi muito bem definido, porque Yeshua é o nosso Cordeiro Pascual. Eu, em particular, venho trazer uma palavra muito específica para os pastores, os sacerdotes da atualidade. A palavra, ela nos orienta e nos diz que Deus, ele selecionou um povo eleito, um sacerdócio real, que nos dá direito. Na realidade, todos terão esse direito de chegarem diretamente a Deus. Mas existem pessoas que, de uma forma muito específica, serão separadas para esse propósito. Serão dotadas de sabedoria, entendimento e aproximação. Porque Yeshua, sendo como nosso pastor, ele deixou alguns com o mesmo ofício de pastores tomando conta do seu rebanho. Eu, particularmente, fui legitimado a pastor e, especificamente, essa palavra é para todos aqueles que exercem essa função e, na realidade, tem essa chamada muito latente sobre a sua vida. O que a gente, na realidade, precisa entender? Que quando tomamos conta de um rebanho, nós daremos conta de todo o rebanho, de todas as pessoas que precisamos dar contas diante de Deus. Existem pessoas que, na realidade, não reconhecem o meu e o seu sacerdócio. Muitas pessoas, às vezes, não vão nos reconhecer porque têm a mente tendenciosa, têm a mente debaixo de um padrão religioso. Como, por exemplo, eu, em particular, quando entendi que Deus me chamou, a primeira coisa que Ele ministrou dentro de mim é para que eu quebrasse todos os preconceitos dentro de mim. Eu estava sentado no altar, escutei nitidamente dentro de mim a voz de Deus ecoando e dizendo assim: filho, eu tenho te levantado, tenho te forjado para a quebra de preconceito. E o primeiro que eu preciso quebrar é em você.
Porque na minha mente, tudo que eu visualizava, tudo aquilo que era dado como um padrão, na realidade era algo distorcido, e o mundo espiritual realmente precisava ser descortinado quanto a tudo aquilo que eu precisava entender e aquilo que eu exerço hoje. É claro que existem pessoas, às vezes estão debaixo de um padrão religioso e humano, que não concordaria pelo fato de hoje eu ter o título de pastor, estar de cabelo grande, estar barbudo, porque e ter algumas expressões, a forma de fala, a forma de pronúncia está um pouco distante do padrão religioso que já foi estabelecido há muito tempo sobre a nossa nação. O propósito real é que a gente precise desconstruir tudo isso para que Deus venha com o novo. Assim como a misericórdia se renova a cada manhã, o nosso entendimento a cada manhã precisa ser renovado, porque o nosso Deus, Ele espera a manifestação de um povo autêntico, de um povo sensível à voz dEle. E muitos líderes eu tenho percebido que foram descaracterizados pelos níveis de críticas que têm surgido mediante a muitos rebanhos. Eu entendo que nem todo mundo vai respeitar o meu sacerdócio. Eu já liberei palavras muito específicas para todos os discípulos, que mesmo que a expressão seja liberada dos seus lábios, precisa haver uma intenção do coração. Porque eu, como líder, e muitos de vocês como líderes, precisam conhecer o que se passa no coração dos seus discípulos. Eu, como mentor, eu preciso ter a liberdade que os meus discípulos cheguem até a mim e venham com todo o nível de denúncia, para eu saber realmente as áreas que precisam ser tratadas. Porque enquanto houver máscaras, enquanto a matriz da alma não der acesso para aquilo que eu preciso ter acesso, eu não terei liberdade e nem mesmo como trabalhar nas áreas que precisam ser trabalhadas. E além do mais, esse é um confronto pessoal que nos ativa, um confronto também coletivo para que todo o rebanho saiba que eu só posso dar conta, prestar conta da alma daqueles que realmente têm um reconhecimento da legitimidade do sacerdócio, do pastoreio que eu exerço. Por exemplo, se um discípulo, aquilo que muitas das vezes nós chamamos de ovelha, não reconhece o pastoreado que é exercido por nós, então realmente não podemos prestar conta de alguém que não nos reconhece a esse ponto. É claro que é um confronto tanto para a liderança como para todo o rebanho quanto a isso. Porque a palavra é bem clara, ela diz que se com o teu coração creres e com a sua boca confessares, na realidade isso é relacionado a todo nível de fé, crença e confiança, tanto de cada um de nós com Deus, como com as pessoas que Deus tem levantado para serem canais sobre as nossas vidas. As pessoas não podem simplesmente te chamar de pastor. Elas precisam crer no coração delas que Deus te chamou como um pastor. Assim como o próprio Deus, assim como a ligação, o nível de relacionamento, de intimidade que precisamos ter com Deus. Coração e confissão. Não adianta, assim como um povo que só honra com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Perdão. Dando continuidade, o coração, a confissão precisam estar alinhados totalmente para que não somente no físico, mas no espiritual haja uma conexão. Porque só teremos acesso a Deus e as coisas espirituais quando o nosso coração estiver voltado para isso. Por isso que Deus de maneira nenhuma resiste um coração aquebrantado, e que se o povo buscar a Deus de todo o coração, com certeza os ouvidos do nosso Deus estão atentos para isso. Da mesma forma é exercida sobre a vida de quem é um líder.
um pastor e levantado de uma forma específica. Porque existe uma legitimidade em mim. Só prestarei conta daqueles que reconhecem. Porque eu de certa forma, eu quero motivar as pessoas. Na realidade, se você está debaixo de uma liderança a qual você não confia, realmente a sugestão a ser dada é que você saia e procure uma pessoa de confiança que exerça uma liderança, porque aí sim vai haver uma legitimidade contra aquilo que precisa ser exercido. Caso contrário, você estará perdendo o seu tempo. Isso é algo muito sério. É algo que precisa ser reconhecido no mundo físico e no mundo espiritual. Caso contrário, você estará perdendo o seu tempo. Amém? Eu quero motivar você que é líder, você que é pastor, a consolidar isso no seu coração, no seu entendimento. Aconteça o que acontecer, mesmo que tantos se levantem para te descaracterizar, você é um líder. A gente precisa entender que mediante um rebanho, realmente há ovelhas e há bodes. E isso é muito notório na questão do comportamento. Precisamos entender isso. E eu quero deixar essa palavra, esse incentivo, para que você não seja desmotivado, independente das críticas que podem surgir, independente se você ouviu por alguém que na realidade você nunca foi um líder, nunca foi um pastor. Essa é a realidade. Existem pessoas com esses comportamentos rebeldes, que tem, de certa forma, tentado contaminar todo o rebanho, mas você não prestará conta de alguém que age dessa forma. Só se na realidade o teu nível de deformidade faz com que você fira e rebata isso. Você não precisa ficar provando para ninguém a sua chamada e aquilo que Deus te chamou. A realidade é o próprio Deus vai provar que você é um filho legítimo e para isso Ele tem te levantado. Amém? Que Deus te abençoe. Aproveita esse céu de Pêssego, esse céu de Páscoa. Se libere quanto a isso. Que isso também seja um motivo das libertações, de sair desses níveis, dessas cadeias que aprisionam a sua mente. Porque você é livre. Você é livre e precisa manifestar a sua liberdade. Shalom, shalom. Um beijo no coração de todos. Shalom, pessoal. Boa tarde a todos. O tema hoje é falando sobre identidade. Dei uma pesquisada no dicionário, dizendo sobre identidade. Identidade significa igualdade, qualidade, idêntico. Vamos abrir em Efésios capítulo 5, verso do 1 ao 8. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudície é toda sorte, impureza ou cobiça, nem sequer semeia entre vós, como convém santos, e nem conversão torpe, e nem palavra ou chocarreis. Coisa essas conveniente, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino e Cristo de Deus. E ninguém vos engane com palavras, porque pois essas coisas vêm
a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não seja participante com eles. Verso 8. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois a luz no Senhor. Andai com filhos da luz. Amém? Aqui no primeiro verso aqui, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Assim, eu lembro, assim, às vezes, lá em casa, lá, aonde que eu vou, Benjamin, ele quer ir, o que eu faço, quando faço alguma coisa, ele quer me imitar, alguma coisa. Pai, posso te ajudar aqui, coisa e tal. Então aí eu me lembrei quando meu pai, às vezes fazendo alguma obra, alguma coisa assim diferente, e meu pai, sim, a identidade que eu sim, copiei assim dele, né? Então às vezes a gente vê os filhos querer também imitar mais os meninos, né? Com os homens, né? A nossa identidade. As meninas imitar as mães, entende? E então, igual o nosso irmão que falou aqui sobre os filhos, hoje os filhos quer fazer o que eles querem, né? Eles querem ficar virar à noite, não quer ser obediente aos pais. Hoje em dia é muito, muito difícil, né? Entendeu? E aqui sobre... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos lá no 8. 6. Vamos lá aqui no 6. Ninguém vos engane com palavras vais, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos desobedientes. Então a gente vê o 6 e vamos lá no 8 também. 8. Pois outrora ereis trevas, porém agora sou a luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E assim, nós temos que ser contemplativo. Você vê o exemplo, os dois versos, o verso 6, a diferença que dos filhos desobedientes e outros têm a luz, né? E nós temos que ser contemplativo no reino de Deus. Amém? E a palavra que eu trago aqui para vocês nessa tarde. É isso. Ter uma identidade de pai, né? Que é gerada em nós que somos filhos. Quando a gente tem uma identidade em Cristo, nós é parecido com Ele. Nós andamos, nós falamos, nós agimos igual ao nosso Pai, porque foi nos dado essa identidade de filho, né? Nós, como os filhos, herdamos essa identidade. Então, essa identidade ela é passada de pai para filho. Não é isso? Então, nós temos o dever de passarmos aquilo, não somente para os nossos filhos, mas para toda a igreja. E nós viemos ter uma identidade. Entenda, quando nós temos uma identidade em Cristo, nós pensamos e falamos igual a Ele. E sejamos um só. Assim como Ele é com o Pai, nós somos também. Não chegarmos ao Pai se não passarmos pelo Filho. É isso aí.
Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 diz assim, ó: tenham entre vós o mesmo modo de pensar em Cristo Jesus. Essa é a identidade que nós temos. Nós temos a identidade de Cristo. Aqui no meu já é diferente, mas é a mesma frase. De sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Até nós podemos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. É isso aí. Nós herdamos essa identidade dele. Então nós não só herdamos a identidade, mas como as características de Cristo. E tudo que é passado por filho foi passado para nós, né? E Cristo diz o quê? Obras maiores do que a minha nós iremos fazer, vocês irão fazer. Obras maiores do que a Cristo fez, nós também vamos fazer. Porque nós temos uma identidade, pô. Identidade, ele nos deu poder para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões. Nós herdamos isso dele. Então nós vemos que a identidade é passada de pai para filho. E é isso aí, nós vamos passar essa identidade para os nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, e de geração em geração. Mas nós precisamos ter uma identidade em Cristo Jesus, né? Nós saber quem nós somos. Procura aí, Felipe, vai lá em João 13:15. Aqui diz: nesse sentido, compreendemos que identidade cristã é a apresentação de todos um conjunto de experiência presente nos conteúdos de nossas tradições e prática em seguir a pessoa do Senhor Jesus Cristo em seus segmentos. É isso. Vai ler aí pra gente, por favor. Cara, Encontrou? João 13:15. João 3:15. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. É isso, cara. É isso. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz, pô. Não foi o que eu acabei de dizer? Obras maiores do que a dele nós vamos fazer. Verdade. Nós vamos fazer, porque foi gerada uma identidade em nós, né? Entre em 1 Coríntios 6:19 e 20. Prosseguindo aqui, do 15, nós lemos 15, tem o 16. Ele fala: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o envio maior do que aquele que o envio. Nem o servo maior que o seu senhor. Não tem como do servo ser maior que o seu senhor, né? Primeira Coríntios 6:19 e 20. Amém? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos,
mas a Deus, pois ele comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Além de ser gerada uma identidade em nós, nós agora somos o templo do Espírito, a qual o Senhor derramou sobre nós. Nós somos agraciados, irmão. Nós somos agraciados. Nós estamos vivendo num tempo tão difícil, num tempo ao qual alguns países se encontram em guerras, e em alguns lugares ainda a fome é tão grande, né, que tem países que se encontram em estado de calamidade. Mas eu sei como é tão difícil nós vivemos nesses tempos. Mas o que vai nos definir nesses dias, nesses últimos dias, é a permanência e a nossa constância. Mas isso só vai ser gerado quando você souber quem você é, tendo uma identidade em Cristo, né? Como eu falei no começo, coisas vão vir, coisas vão acontecer, tem coisas que vão tirar nós do foco, tem coisas que vão tentar nos atrapalhar. O inimigo, ele vai se levantar sim contra as nossas vidas, mas desde já eu declaro que ele não prevalecerá, porque tem coisas que vão tentar nos paralisar, até mesmo consegue nos paralisar, mas que a gente nunca viemos perder essa essência, essa identidade que nos foi nos dado, a identidade de filho, a identidade de pai, né? Que isso nós ganhamos conforme nós se lançamos diante dele. O que Deus quer nesses últimos dias é que nós reconhecemos realmente quem ele é reconhecer a paternidade, entregar tudo a ele, porque ele é merecedor de tudo. Toda a honra, toda a glória é dada a ele, é dada a ele. Então que nós viemos reconhecer isso. Os tempos de hoje não é igual àqueles tempos que passaram, mas algumas coisas que estão escritas na Bíblia são as mesmas que estão acontecendo. Nós vemos que o Senhor, ele vai voltar. Mas para ele voltar, como ele fez por nós, nós temos que preparar o caminho, tirar todas as pedras, planar o terreno para ele poder acontecer a volta de Cristo. Isso vai depender muito de nós. Isso vai ser através de nossas fidelidades a ele. É isso mesmo. Aquilo que o Léo falou no começo, cara. Em nós fomos gerada uma identidade que acabamos passando nos nossos filhos, sem a gente às vezes querer. Mas a essência que nós herdamos de Cristo, ela acaba passando para os nossos filhos. A palavra não diz ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar? Então isso é gratificante. É quando você faz algo, o seu filho quer te imitar. Porque você está no caminho certo, pô. E tudo que você espera é que teu filho também esteja nesse caminho. Como diz os profetas, como diz o Felipe, trouxe a palavra aí, no caminho melhor que o seu. Que ele seja sempre melhor que nós, entendeu? É o que nós desejamos para os nossos filhos, que ele esteja melhor que nós, que a caminhada dele seja melhor, mais confortável que a nossa,
Isso é muito importante. Isso é gratificante. Falando sobre identidade, esses dias o meu gerente ele falou comigo, né? Eu estava fazendo um plano de carreira com ele durante 1 hora e fiquei durante 13 ou 14 anos lá no Mercadão de Madureira. Ele falou: Léo, você, cara, você fez um bom êxito naquele lugar, que a todo lugar que eu passo, quando vou lá, sempre pergunta de você. Você deu deixou uma identificação boa, um selo muito bom lá no Mercadão de Madureira. E está acontecendo também no Ceasa. Falei, cara, o que você tem? Será que tem mel? Não sei o que tu tem. Entendeu? E é isso, cara. Onde que você trabalha, ou no Uber, onde que você passa, você tem que deixar uma diferença boa, uma identificação boa, ter zelo com a sua identidade. Entendeu? E é isso, cara. Entendeu? A identidade não é somente só na igreja, não. A identidade vai muito mais além do que de estar dentro de uma igreja, dentro de uma congregação. A identidade também ela vem carregada com diversos tipos de palavras. Caráter é uma delas, né? E você precisa ter essa identidade onde quer que você esteja. No lugar, não importa o ambiente que seja, a sua identidade ela tem que falar. Por mais que você não abre a sua boca para poder se identificar como crente, mas você precisa agir como tal. Você precisa ter uma identidade. Pedro não tinha uma identidade em Cristo? Tinha tanto uma identidade de Cristo que ele se parecia, falava e andava como Cristo. Não é verdade? Nós vemos na passagem onde que ele nega Cristo, onde as pessoas paravam ele. Ué, você não é aquele que andava com Cristo? Não, é você sim, você fala como ele, você anda como ele. E é assim que nós devemos ser, cara. Nós devemos ter essa identidade, cara. A gente não precisa abrir a boca para falar quem nós somos. A identidade ela tem que ser gerada, ela tem que sair de nós. As pessoas têm que ver a identidade que Cristo gerou. Não adianta nós tentarmos se esconder. Uma hora Cristo ele vai te colocar para fora. As pessoas têm que ver o que Ele fez em nossas vidas. A gente precisa transmitir isso. Essa é a identidade. Nós precisamos transmitir essa identidade. É muito gostoso quando você está num ambiente onde as pessoas te olham, falam que você é diferente, cara. Você está no caminho certo, cara. Nós estamos no caminho certo. Nós somos sim cheios de falha. Sim. Nós temos que reconhecer isso também. Mas nada nos tira do propósito, do foco que nós temos em Cristo. Nós queremos ser igual a Cristo, sim. Nós queremos ter a identidade de Cristo. Nós queremos andar como Ele. Nós queremos falar como Ele. Nós queremos ser Ele. Nós queremos ser parecido com Ele. Toda a nossa falha, eu falo porque ainda mataram ele por causa da santidade dele, do nível que ele não aceitava, nível de corrupção nenhuma, justo, com identidade legada sobre o Pai. É isso Nunca aí. negou o Pai. Você entrou numa parte crucial, onde Cristo ele sofreu antes de morrer. Ele foi apedrejado. Ele deram soco em Jesus, cuspiram em Jesus. Jesus foi crucificado por nós. Mas mesmo assim, ele disse: Pai, perdoa-os,
porque eles não sabem o que fazem. E Cristo, ele não perdeu a sua identidade. Ele veio como homem, mas não perdeu a sua identidade. E Cristo foi levado para o deserto, cara. Aonde que o inimigo pensou que ia tirar a identidade de Cristo. O inimigo, ele pensou que como ele veio como homem, então eu vou derrubar ele. Tem visto meu servo Jó por aí? O inimigo vai fazer o que? O inimigo não tinha como confrontar Jó. E Jó era inabalável nessas horas de corrupção. Ele não tinha como corromper ele. Era um cara correto, justo. Isso é bom, cara. Isso é bom porque o inimigo, ele tentou descaracterizar Jó. Mas Jó era um homem íntegro, fiel. Própria família. Isso aí. Larga esse teu Deus. E você vê que Deus, ele deixa o inimigo tocar em tudo, menos na vida de Jó. Então o inimigo, ele fez aquilo com o qual o Senhor determinou. Ele mexeu na família de Jó. Ele mexeu nas finanças de Jó. Destruiu algumas coisas de Jó. Matou os seus filhos. Mas ele teve uma identidade. Mas não corrompeu Jó. Mas não corrompeu. Mas eu creio que Deus também não deixou que o inimigo tocasse em mulher de Jó. Porque ela tinha que ver o que Deus ia fazer na vida dele. Jó, abandona esse teu Deus, cara. Se mata, cara. E os amigos que andavam com ele disseram que ele estava em pecado, ou seus filhos eram cometidos de pecado. Mas Jó até o final permaneceu. Eu sou fiel a Cristo. Eu tenho uma identidade. Nós temos que ser Cristo. Nós temos que ser crente. Eu digo que eu sou crente até debaixo das águas. Até debaixo da terra eu sou crente. Nós não devemos perder essa identidade. Nós não podemos perder essa identidade. O que adianta? Hoje em dia tem muitos adolescentes e muitos jovens novos perdendo muito a sua identidade. Se a gente anda pela rua aí, quantos jovens você vê aí virando à noite, ou até mesmo nessas alturas não tá aí vivo, virando noite aí, né? E a maioria dos jovens que frequentou a igreja, e a algum certo ponto eles abandonaram. Eles preferiram a corrupção do dia a dia, da carne, do que do espírito. Então, todos são cientes do que o espírito pode gerar sobre a vida de cada um, mas mesmo assim eles preferiram usufruir da vantagem da carne do que do espírito. Isso é o que acontece com os jovens de hoje. O jovem não tem interesse nenhum. Poucos têm esse interesse de estar na presença do Senhor. Nós vamos fazer um comercial aqui rapidinho. Vamos colocar um vídeo aqui para você estar presenciando, assistindo aí. E não saia não, que é rapidinho. Daqui a pouco voltamos para concluir nossa live aqui. E que o Espírito esteja permanente sobre a casa de cada um que está nesse momento nos assistindo aí.
Já conhecido de muitos alguns ditados populares como homem é tudo igual ou homem não presta, eu quero te dizer que essas declarações podem até ter uma estatística alta, mas elas estão longe de ser absolutas. Há um outro tipo de homem, gente que reconhece os valores e os princípios da palavra de Deus e se movem por eles, e que são classificados de acordo com a própria Escritura como homens de verdade. É a respeito disso que eu quero conversar nos próximos minutos. Fique comigo. No livro de Êxodo, no capítulo 18 e no versículo 21, nós temos uma conversa entre Jetro, o sogro de Moisés, e o próprio Moisés, esse grande líder de Israel, um homem que Deus levantou e chacoalhou a sua geração. Num determinado momento, Jetro lhe dá um conselho muito específico sobre a forma de poder apacentar e cuidar de tanta gente. Eles eram literalmente milhões de pessoas. Moisés sozinho não poderia atender e cuidar de todos. Então, Jetro lhe oferece o conselho da descentralização. Ele diz: Moisés, você deve se concentrar no seu papel principal. Você deve representar o povo perante Deus orando por eles. Você deve lhes ensinar a palavra. Mas levanta chefes de 10, de 50, de 100, de 1000. E ele começa a falar de uma estrutura hierárquica que não apenas permitiria Moisés comandar um verdadeiro exército, como também cuidar dessas pessoas através dessa descentralização e desses líderes que seriam levantados. No entanto, esses líderes precisavam ter qualificações. E entre elas, o versículo 21 de Êxodo 18 diz: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave darão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. As qualificações desses líderes são muito claras. Em primeiro lugar, eles precisavam ser capazes. A segunda menção, eles tinham que ser tementes a Deus. Mas ele então inclui uma declaração: homens de verdade. Essa palavra aqui traduzida como verdade, no original hebraico é a palavra emeth. Ela significa firmeza, fidelidade, verdade, certeza, credibilidade, estabilidade, constância. Todos esses adjetivos, na verdade, nos ajudam a entender o significado da classificação que foi estabelecida como algo necessário para esses homens. Quando ele está dizendo homens de verdade, ele não está apenas tratando da virilidade no sentido do comportamento. Ele não está simplesmente tratando do gênero. Ele está falando de algo que é a definição de hombridade. É mais do que apenas ser viril. É mais do que apenas demonstrar ser macho. É ser um homem de caráter, é ser um homem de integridade, é ser um homem de nobreza. E nós precisamos entender que ainda que Deus tenha criado homem e mulher como seres diferentes, não apenas o aspecto biológico da procriação, não apenas a questão do gênero, mas quando olhamos para a família, Deus deu a cada um papéis diferentes. E nós precisamos entender que a declaração bíblica sobre um homem de verdade é não apenas quando ele entende a maneira de se portar aos olhos da sociedade, no sentido do que se espera de um homem biológico, é entender o que é o caráter, o que é o papel do homem, não apenas dentro da família, mas também para com a sociedade. Ser um homem de verdade é algo que requer de nós um processo. Não tem a ver apenas com o nascimento. Não tem a ver apenas com o sexo que carregamos na nossa identidade, é algo mais do que isso. Por exemplo, quando Davi aconselha Salomão dizendo: seja homem, meu filho, ele não estava falando do gênero, isso Salomão já tinha nascido com ele garantido. Ele estava falando não apenas sobre maturidade, mas também sobre essa hombridade. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava com menino, pensava com menino, agia com menino. Mas logo que cheguei a ser homem, esse chegar a ser homem, novamente não indica uma mudança de gênero ao longo do caminho, mas indica a maturidade. E há duas coisas que nós precisamos entender quando falamos de hombridade. Se uma delas é maturidade, a outra é o nosso papel. Eu me lembro quando garoto, de ver meu pai, por exemplo, fazendo a barba e olhar para mim como menino sem pelo nenhum no rosto, e eu olhava para aquilo como um sinal de que a maturidade, pelo menos biológica, teria chegado. Esperei por muitos anos poder começar a fazer a barba.
E lembro de criando meu filho, né? Vê-lo ansiosamente olhando para o espelho, às vezes me acompanhando para um salão como esse. Fiz questão de gravar aqui por conta daquilo que estamos falando. As mulheres não têm dificuldade nenhuma de celebrar seu lado feminino, seja no manicure, seja no salão, seja no tipo de compra, da conversa com os amigos, mas muitas vezes os homens da atualidade, da geração atual, estão perdendo essa característica de celebrar todos os traços da sua masculinidade. Mas isso não poderia ser definido apenas como o lugar onde se come, o esporte que se pratica, o tipo de programa que se vê na televisão. Nós precisamos entender que celebrar vai muito além de entender esses aspectos naturais. Na perspectiva bíblica, é encarnar, por assim dizer, o homem que Deus espera que nós sejamos, um homem de verdade, um homem de credibilidade, um homem de firmeza, um homem de confiança. Quando Deus criou o homem e o estabeleceu no jardim, Ele deu especificamente ao homem duas responsabilidades. A Bíblia diz que Deus o colocou no jardim para o lavrar e para o guardar. Vou deixar o lado guardar, que envolve o aspecto protetor do homem, fora da conversa de hoje, e vou me concentrar no lado lavrar, trabalhar, que fala do aspecto do homem como provedor. Eu sei que nós temos vivido mudanças na sociedade. Há mulheres que têm uma autonomia e eu acredito que isso é louvável. Elas têm condições de sustentarem a si e às vezes a própria casa. Estão crescendo no mercado de trabalho, no seu reconhecimento, no seu salário e a gente fica feliz que isso esteja acontecendo. Não queremos de forma alguma impedir o sucesso das mulheres, mas isso jamais deveria ser uma justificativa para que homens se tornassem omissos em relação à responsabilidade que Deus lhes deu. Se olhamos para a palavra de Deus, percebemos que antes mesmo de Deus criar uma esposa para o homem, Deus lhe deu primeiro trabalho. E essa tem sido sempre a ordem bíblica. O livro de Provérbios nos faz a mesma declaração. No capítulo 24, no verso 27, nós lemos: cuida dos teus negócios lá de fora, apronta a tua lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Edificar a casa aqui não é construir o lugar da habitação física, fala a respeito de constituir família. Deus está de novo dizendo ao homem, antes de se casar, antes de formar a sua família, garanta o cuidado dos teus negócios e da tua lavoura, do teu próprio sustento. Eu olho hoje em dia para uma garotada que está empolgada em casar e formar família, sonhando alto com essas coisas, mas fazendo muito pouco a respeito da sua profissionalização, entendendo muito pouco a respeito da sua responsabilidade. Para ser um homem de verdade na perspectiva bíblica, não é apenas a virilidade que você aparenta, não é se você é alguém rude ou fala grosso, não é se você tem a barba grande ou não. O homem de verdade é quando você entende o lugar onde Deus e como você deve funcionar. Isso começa por entender o nosso papel como provedor, de saber que temos que cuidar da nossa família e temos que nos doar por ela. Aliás, a Bíblia diz, se alguém não cuida dos seus, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. E o cuidado ali é sustento material. Homem nenhum deveria negligenciar, homem nenhum deveria deixar de se doar pela sua família. E essas características estão simplesmente sumindo. Agora, um homem de verdade, ele entende que é o cabeça do lar. Ele entende que Deus o estabeleceu numa posição de governo. Agora, isso não significa que ele confunde autoridade com autoritarismo. São coisas completamente diferentes. O apóstolo Pedro, escrevendo aos presbíteros, que eram os responsáveis pelo governo da igreja, disse que eles não deveriam ser dominadores do povo. Ou seja, você governa servindo, não dominando. O governo da casa não é diferente. Quando alguém tem que levantar a voz e gritar, quem manda aqui sou eu, é porque provavelmente já perdeu a sua autoridade. Sua autoridade, ela jamais deveria se expressar pelo volume da sua voz, mas por você ser aquele que mais luta pela família, o que mais está disposto a servir. Por exemplo, a mesma Bíblia que ensina a mulher a ser submissa ao homem, porque ele está numa posição de autoridade, ensina o homem a honrar a sua esposa como vaso mais frágil. Nós precisamos entender que o homem de verdade entende a forma correta de tratar a sua esposa. A palavra de Deus nos mostra que Jesus é o espelho, que a forma como ele amou e se doou à igreja é exatamente essa como nós devemos tratar as nossas esposas. Virilidade não tem absolutamente nada a ver com grosseria, são coisas distintas. Colossenses 3,19 diz, maridos, não trateis as vossas esposas com aspereza. Ser homem de verdade não é o tom de voz, nem a maneira como você fala com ela. É o quanto você a ama, é o quanto você a honra, é o quanto você luta pelo sustento dela e dos seus filhos, é o quanto você se doa. É, antes de mais nada, ser um exemplo. Quando a Bíblia fala do homem como cabeça, está falando dele como líder. Interessante que alguns homens querem ser o líder da sua própria casa só no sentido natural. Mas na hora de buscar a Deus,
eles praticamente terceirizam isso para suas esposas. Ler a Bíblia, orar, é coisa de mulher. Buscar a Deus, estar na igreja, é coisa talvez para os filhos. E se você quer de fato ser esse homem de verdade, você tem que entender que ser a cabeça é liderar. E liderar é o que nós fazemos pelo exemplo. Jesus diz, assim como eu vos fiz, façam vocês também. Ou seja, nós temos que ser os primeiros a nos posicionar buscando a Deus, nos enchendo da presença de Deus, nos comprometendo com o Senhor e a sua palavra. Então inspirar toda a nossa casa a viver exatamente da forma como vivemos. No passado isso parecia ser algo tão bem resolvido, a ponto de Paulo falar para o carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Normalmente, quando um homem se posicionava em Deus, ele sabia que usaria o seu poder de influência, a sua autoridade, o seu poder de governabilidade na casa para trazer toda a casa praticando a mesma fé. Hoje em dia nós temos homens que querem a salvação da sua mulher e dos seus filhos, mas fazem pouco pela sua própria fé e inspiram muito pouco a próxima geração porque não se dedicam ao Senhor como deveriam. Eu quero te encorajar a ser um homem de verdade. Talvez você ainda esteja como solteiro, mas se você não se posicionar desde já, não será depois de casado a referência que deveria ser, tanto para sua esposa como para com os seus filhos. Entenda a sua responsabilidade e você deve treiná-la antes mesmo de ter a sua própria família. E quando tiver a sua família, você apenas dará continuidade àquilo que aprendeu a manifestar desde solteiro. Que Deus te abençoe e te ajude a ser um homem de verdade. Shalom, shalom, famílias, pais, mães, filhos. É uma tarde abençoada para cada um. Que nesse momento, nessa nossa live, que o Espírito venha estar tocando no coração de cada um de vocês. Eu torno a falar que a identidade é única. Se por um acaso alguns que estejam nos ouvindo nesse momento se perderam a identidade, ainda há tempo de procurar. A sua identidade, ela é sua, ela não pertence a outra pessoa, ela só pertence a você. Então, nunca é tarde para procurar, mas procurem. Tentem encontrar a identidade, não deixe ela jogada. Traga ela para você, tá bom? Nós vamos tá trazendo mais uma passagem aqui para vocês nesse momento aqui, que vocês venham absorver essa palavra, que essa palavra venha tocar sobre a vida de cada um de vocês que estão ouvindo nesse momento, como venha nos tocar, nós que estamos aqui também. Essa palavra é Romanos 15, 5. Romanos 15, 5. Ela fala: ora, ó Deus de penitência e consolação, vos concedo o mesmo sentimentos um para com os outros, seguidor de Cristo Jesus. Filipe trouxe essa palavra sobre Cristo Jesus, sobre identidade. E o Senhor nos diz: sentimento para um com os outros. Que nós tenhamos essa mentalidade de saber que nós somos um só. Todos somos um. Mas as nossas identidades são diferentes. Nós agimos diferente. Mas permanecemos sendo um só em Cristo. Um só em Cristo Jesus. E pulando aqui para o 6º aqui,
15, 5, 6. Para que concorde a uma boca glorificar ao Deus e ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é Pai de Jesus. E nós herdamos isso de Jesus. Quando nós éramos órfãos, agora nós não somos mais. Jesus deu a vida, Deus deu a vida do único filho na cruz, morto por nós, para que nós viermos herdarmos a identidade. Então nós somos filhos agora, somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus Cristo. E a identidade de Jesus nunca foi forjada. E que nós nunca venhamos perder a nossa identidade. E se perdemos, não deixe ela por muito tempo longe. Venha, busque, recolhe ela de volta. Vamos sempre estar em Cristo, orando, agradecendo a Deus todos os dias por nosso amanhecer, por nossa correria dia a dia, por nosso deitar, por nosso acordar. Nunca é demais. Eu aprendi isso através disso. Acordar de manhã. Tem uma palavra que diz aqui: acordar de manhã, não escovar os dentes, não tomar um café na correria queimando a língua antes de agradecer a Deus. Sempre fazer, sair de casa, agradece a Deus, deixa sempre Deus no controle das nossas vidas, que alguma hora nossa identidade vai ser requerida. Alguém vai querer saber, como o Felipe falou, nem vai querer saber, já vai ver através das nossas vidas como nossa identidade é diferente. E muitas das vezes, muitas das pessoas vão querer ter uma identidade igual a nossa, através de nossas vidas. Nossas vidas vai mostrar como que é diferente, o que era antes sem Cristo e o que é agora com Cristo. Como eu já escutei muitas das vezes, eu acho que não é vergonha nem constrangimento nenhum. O próprio Luiz aqui, meu irmão aqui que está do meu lado, que eu amo, a identidade dele antigamente, como ele mesmo trouxe várias vezes esse relato, era uma identidade sem digital. Sem digital. Hoje em dia a identidade dele tem digital, e a digital dele adivinha quem é? Jesus Cristo. Está escrito lá, a identidade dele não pode ser apagada, não pode ser trocada por outra identidade. Desde que ele aceitou Cristo na vida dele, que ele marcou lá, selou com a sua identidade, já era. Cristo vai estar sempre presente na vida dele. E essa semana me tocou muito, depois que eu e Felipe aqui tivemos na casa do Iago lá, numa brincadeira lá que a gente faz, que é muito boa. Chega lá, leva um bolo, leva um café pra gente conversarmos, botar nossa identidade lá na mesa lá. Cara, que coisa maravilhosa. O Espírito nos tocou muito sobre isso. E eu fiquei muito tempo pensando, caramba, como é bom, a unidade, tá sempre junto, a unidade soma. E sobre esse ambiente lá nas quinta-feiras, nós fala muito, conversa muito um com os outros, o que tu fez, o que tá fazendo, e nossa identidade está sempre lá exposta sobre a mesa. Se alguém está fraco, oramos, pedimos, intercedemos sobre aquela pessoa, que nós temos poder para isso, para interceder, para pedir, porque nós somos filhos. Nós temos identidade, nós temos liberdade para isso, e cada dia mais nós procuramos alcançar essa identidade, porque precisamos, além de procurarmos, precisamos encontrar a identidade, se mover mais ou menos próximo de Cristo. Procuramos sempre esse caminho, porque é o caminho que vai nos atrair a chegar mais próximo de Deus, porque você não chegará ao
pai se não for pelo filho. Você não alcançará o filho se você não tiver identidade. Então vamos deixar ser forjado, deixar ser cuidado pelo Espírito Santo, deixarmos ser envolvido, deixar eles nos dar uma identidade. Isso é o que nós mais queremos. O Felipe falou aqui um pouco antes, guerra? Guerra vai ir, vai vir. Você só não pode perder a identidade de Cristo. Sempre está lutando, que o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo vai te forjar sobre aquelas guerras que você está passando, vai te dar as armas necessárias para aquilo, para que você não perca a sua identidade. Certo, Felipe? É isso aí, cara. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprisse as promessas feitas por Deus aos patriarcas. É isso, cara. A identidade, nós temos que ter ela. A gente pode estar em ambientes hostis, a gente pode estar em ambientes não, entendeu? Mas a gente precisa ter uma identidade. A gente pode estar em todos os lugares, mas a gente não pode jamais perder a nossa essência, a nossa identidade que foi gerada. E detalhe que a identidade cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua. Nós somos rostos diferentes, né? Nós temos o sangue diferente, mas o que faz nós se unirmos é o sangue de Cristo que está sobre nós. Essa que é a junção entre nós. Essa que faz a unidade entre nós, de sermos unidos em um só em Cristo Jesus. Entendeu? Essa é a identidade que nós não devemos perder. Não devemos perder essa identidade. Muitos perdem sua identidade. Muitos perdem, como eu tinha dito. É como uma dracma perdida. A nossa identidade também, ela é perdida. Então que através dessa live nós viemos tornar a nossa identidade mais visível, a nossa identidade mais exposta. Nós fomos escolhidos por um propósito. Não fomos nós que escolhemos a Cristo, Ele que nos escolheu. Nós precisamos de estar unidos em um só corpo, uma só mente. Nós temos que estar juntos em unidade. É isso que vai nos permanecer em Cristo Jesus. É isso aí. Agora vamos aqui, mais um pouquinho aqui, pessoal, aqui. 1 Coríntios 2,16. Você pega o grosso, não? Senhor, maravilha. Obrigado por essa tarde reunida aqui com meus irmãos, Pai. Que o Senhor venha nos trazer palavras que venha tocar o coração de cada um nesse momento, Senhor. A palavra aqui, 1 Coríntios 2,16, ela fala: porque quem conhece a mente do Senhor, porque que possa instruí-lo nos nossos termos, a mente de Cristo. Essa palavra é muito forte. Quem conhece a mente, Cristo conhece nossas mentes, né, Felipe? De todos nós mesmos tendo identidade diferente, Ele consegue saber sobre nossas mentes, consegue saber sobre a identidade de cada um, né? Que maravilha, meu irmão. Que maravilha. E ainda cuida para que essa identidade chegue até nossos filhos. Chegue até nossos filhos. Eu estava aqui agora, estava sentindo aqui no coração o que o Léo tinha falado. As crianças perdidas, desviadas.
os jovens, muito jovem desviado, que perde a identidade. Tá no reino lá, tá caminhando e perde a identidade. Tantos que nascem em berço evangélico e na correria do dia a dia perde a sua identidade, deixa a sua identidade de lado. Conhece a palavra, mas mesmo assim resolve abandonar por causa da carnalidade. Justo, entendeu? É complicado. Shalom, igreja. Falando em identidade, hoje eu estava em casa e eu lembrei de um personagem bíblico que me inspirou muito na minha caminhada logo que eu iniciei. Foi Daniel. Identidade de Daniel. Daniel, ele passou por algumas transições. Passou pelo reinado de Nabucodonosor e passou para outro reinado, do rei Dário. E ele não perdeu sua identidade. Tanto que em Daniel 6, capítulo 1 até o capítulo 3, só que eu vou ler. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais presidentes, esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quando a gente tem identidade, Deus ele vai nos honrar. A identidade de Cristo, ele nos dá legalidade, autoridade sobre a terra. O inimigo aqui, que foram alguns presidentes, se voltaram contra Daniel, querendo matá-lo, tentaram de todo jeito, que a passagem aqui, a leitura aqui é meio extensa, eu não vou ler, mas todos conhecem a história de Daniel. Tentaram fazer de tudo para destruir Daniel, mas mesmo assim Daniel não perdeu sua identidade. No momento que ele foi confrontado, ele foi para sua casa, ele foi para o seu quarto, e no seu quarto tinha uma janela que era em direção a Jerusalém, e ali ele orava 3 vezes ao dia, e ele não ficou com medo. Hoje eu fui convidado para essa live, a primeira live que eu faço. Eu confesso que eu estou nervoso, porque a palavra do Senhor ela não pode ser falada de qualquer jeito. A gente tem que viver, a gente tem que ter uma identidade para poder falar do Senhor Jesus Cristo. A identidade é uma coisa que eu sou muito ministrado pelo Espírito Santo. Hoje mesmo eu estava compartilhando com meus amigos, eu acordei conversando com a minha esposa sobre quando a pessoa ela não é constrangida pelo Espírito, jamais ela vai se arrepender de alguma coisa. Porque quando você tem uma identidade, o Espírito Santo ele vai te constranger. E eu agradeço e louvo ao meu eterno Deus por eu sentir esse sentimento de arrependimento todos os dias da minha vida. Eu pensava que a live ia ser, o tema ia ser intensidade, porque o meu telefone está ruim, aí cheguei aqui, sobre identidade, mas quando você é intenso, você vai ter identidade. A identidade de um cristão tem que ter intensidade, porque como Daniel, ele passou por esse processo de um reinado de Nabucodonosor, quando ele saiu aprisionado de Israel, o povo vivia em pecado, ele foi aprisionado para a Babilônia. Ele impressionou tanto com a sua identidade Nabucodonosor, que Nabucodonosor trouxe para perto.
Quando você tem identidade, as pessoas vai trazer você para perto, vai querer estar perto de você, porque a identidade do Senhor, quando a gente tem as características de Cristo, a gente, por mais que você passa até dificuldade, mas você tem identidade. Aqui nessa passagem fala sobre isso, que quando o rei Dário, ele ofereceu tantas coisas para Daniel, mas Daniel ele rejeitou, porque para ele não surtia efeito nenhum, porque Daniel ele já tinha o maior valor, que é o eterno. Nenhuma riqueza que o rei pudesse dar para ele, manjares, roupas, joias, diamantes, não ia fazer diferença nenhuma na vida de Daniel, porque ele tinha uma identidade, ele tinha intimidade. Porque identidade, intensidade, gera intimidade. Intimidade. Intimidade é uma coisa tão maravilhosa, por mais que às vezes as opressões vêm, as guerras vêm, você é jogado numa uma cova cheia de leões, mas quando você tem uma identidade, as feras, as bestas não vai querer te devorar, porque você tem a identidade do eterno. Nem fogo, você vai passar pelo fogo, mas não vai se queimar. As águas não vão te afogar, quando você tem identidade. Eu oro ao Senhor todos os dias para que eu venha estar intensamente na presença dEle. A guerra é muito grande, igual eu estava falando com meus amigos. Cada um tem uma guerra e cada um, Deus dá poder para cada um suportar nossas guerras. Mas para isso temos que ter identidade. Cristo é a nossa maior referência. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, se a gente não tiver a personalidade de Cristo, agir com os mesmos pensamentos de Cristo, amar o próximo, respeitar o próximo, entender o próximo, porque essa é a verdadeira identidade de Cristo. É você ser intenso na sua busca, na sua luta, a luta diária, porque a nossa luta não é contra o homem, mas sim contra principados e potestades. Para a gente vencer tudo isso, temos que ter identidade. A identidade de Cristo é a essência do Espírito Santo. Precisamos ter a sensibilidade do Espírito. Porque quando temos a sensibilidade do Espírito, sim, aí a gente tem identidade. Compreender, ver o irmão ali precisando de uma força. Se teu irmão estiver passando alguma necessidade espiritual, quando a gente tem identidade de Cristo, a gente não vai usar de legalismo, a gente não vai usar de intolerância. A gente tem que pedir direção ao Espírito Santo para chegar no irmão, porque temos a identidade de Cristo. Não se precipitar em julgar, porque aquele que tem a identidade de Cristo, ele nunca vai se antecipar e querer julgar o irmão, a personalidade do irmão, o temperamento do irmão. Precisamos ser igual a Cristo, trazer para perto. E quando a gente tem uma identidade, a gente vai trazer para perto as pessoas. Vamos fazer de tudo para trazer para perto. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Eu oro agora nesse momento, o eterno Deus, Pai, Criador. Eu oro para que o Senhor venha gerar em nós a sua identidade, Pai. Queremos parecer contigo, Yeshua. Queremos ser igual a Ti. Ó Deus, é uma honra poder, Pai. É uma honra poder falar do Senhor, dos seus benefícios. É uma honra poder falar do cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. É uma honra poder estar aqui com o Felipe, com o Eldaí, com o meu irmãozinho Léo. É uma honra poder compartilhar, Pai, os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Como o Eldaí falou, o Senhor mudou minha identidade, o Senhor mudou a identidade de cada um de nós, Senhor. Senhor, o que eu posso te oferecer, Pai? O que podemos oferecer a Ti? Se o Senhor tem tudo, Senhor, queremos oferecer o nosso coração, Pai. Queremos nos mostrar, queremos nos apresentar com a sua identidade.
queremos nos mostrar, Senhor, com o seu jeitinho maravilhoso. O Senhor ama todos nós, Senhor. Ontem, quando eu falei para aquela moradora de rua, Jesus, que o Senhor amava ela, e o Senhor não suporta ver ela daquela forma, e mandei ela correr aos seus braços, Senhor. Pai, assim como eu corri, assim como o Senhor, Pai, me sensibilizou, Jesus, sensibiliza ela também, Senhor, aquela moradora de rua. Pai, que o Senhor venha nos usar, Pai, a sua igreja, o nosso ministério, Senhor. Esse lugar aqui é um lugar de concerto, é uma oficina de adoradores, Senhor. Ó, Senhor, ó, Deus, gera em nós, Senhor, uma identidade, Pai. Gera identidade, Pai. Que a nossa digital seja a digital do Espírito Santo, Pai. Pai, eu oro para que esse trabalho venha, Pai, atingir vidas, Pai. E vidas venham a ser transformadas. E todos venham para perto de Ti, não para buscar, Pai, coisas, mas sim para buscar uma intimidade, para que venha ter uma identidade, Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o motivo para que estamos aqui, Pai. Para levar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para Te adorar. Ó eterno, poderoso, Tu és o nosso Salvador. Te adoramos, eterno. Te adoramos, Yeshua. Muito obrigado, Senhor. Baruatá, Senhor. Baruatá, Bechem Adonai. Ó Deus maravilhoso. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesse momento. Muito obrigado, Senhor, que a nossa semana venha ser uma semana de paz, de bênção. Que a Tua Shalom nunca venha sair de nós, Senhor. Ó Pai, vivemos um tempo difícil, como o Léo falou, Pai. Onde os jovens morrendo, Senhor. Perdidos com a ilusão desse mundo, Senhor. Existe um sistema, Senhor, diabólico. Usando, Pai, usando os meios de comunicações para atingir os nossos filhos, nossos netos, Senhor. Repreendemos em nome do Teu Filho Yeshua toda ação maligna sobre esse sistema diabólico, Senhor. Repreendemos toda ação maligna, Senhor, onde o inimigo quer descaracterizar os nossos filhos, Senhor. Pai, com essa ideologia infernal, Senhor, que os nossos filhos venham a crescer, Pai, com identidade, uma identidade, Senhor. Eu oro para que nossos filhos, aí, os filhos da Maô, os netos da Maoa, Senhor, venha ter uma identidade de Yeshua, homens valentes, homens que buscam o eterno, homens que, Pai, se deleita na presença do Senhor, Pai. Oh, Pai. Oh, Pai. Senhor, esse é o nosso clamor, Senhor, para que o império das trevas, Senhor, que está estabelecido sobre a nossa nação, seja dissipada e ir para regiões espirituais do mal, Senhor, onde foi implantado as suas cadeias, Pai. Pai, para outra atmosfera, Senhor. Saia da atmosfera da terra e vai para outra atmosfera. Oh, Pai, que seja repreendida toda ação maligna sobre a nossa nação, Pai. E que seja estabelecido o reino do eterno, o reino de Adonai sobre a nossa nação, Pai. Venha a nós, Senhor. Venha a nós, Pai. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Pai, sobre a nossa nação, Pai. Ó, Pai, eu oro pela nação de Israel, Senhor. Pai, que haja paz em Jerusalém, Senhor. Que haja paz em Israel. Pai, que haja paz em Israel, Pai. Em nome do Teu Filho Yeshua. Esse é o meu clamor. Que haja paz no mundo. E essa paz só pode ser estabelecida com o governo de Adonai. Com o governo do Senhor. Oh, Yeshua. Bendito és Tu, Yeshua. Bendito és Tu, Senhor.
Muito obrigado pela essa oportunidade, Jesus. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos orar agora para nós encerrarmos. Eu creio que a palavra que foram ditas e reveladas possa surgir um efeito. Porque o Senhor diz na tua palavra que a palavra dele não volta vazia. Que a mesma Shalom que esteja sobre este lugar invada a sua casa. Nós iremos orar. Nós iremos encerrar a live. Pai, nós bendizer o teu nome sobre este lugar. Senhor, nós levantamos um clamor, Senhor. Senhor, nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos. Nós amamos estar na tua presença, Senhor. Senhor, nós amamos não porque o Senhor faz, mas porque o Senhor é. Senhor, nós somos gratos pelos benefícios, Senhor. O que daremos nós, o Senhor, pelo todos os benefícios que o Senhor tem feito? Senhor, nós somos gratos, Senhor, por essa live, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por essas vidas que estão nos assistindo, Senhor. Senhor, nós repreendemos toda a fúria, Senhor, do inimigo, Senhor. Senhor, nós declaramos, Senhor Jesus, uma noite de cura, Senhor. Senhor, uma noite de libertação, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que seja esse tempo ao qual o Senhor tem determinado, Senhor. Senhor, que possa haver verdadeiros adoradores, aqueles que te adorem em espírito e verdade, Senhor. Por isso nós se lançamos, Senhor, diante de Ti. Senhor, nós se lançamos como sacrifício, Senhor. Senhor, nós somos gratos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado uma identidade, Senhor. Senhor, nós temos, Senhor, gerado, Senhor, essa identidade que o Senhor tem estabelecido sobre nós, Senhor. Oh, Senhor, que venha o teu governo, que venha feita a sua justiça sobre este lugar, sobre este território, Senhor. Oh, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está à procura, Senhor. Oh, Senhor, envia-nos a nós, Senhor. Senhor, que seja declarado isso no físico e no espiritual, Senhor. Senhor, nós somos falhos sim, Senhor, nós somos fracos, mas o Senhor tem nos olhado diferente, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, nós somos fracos porque nós queremos o teu poder. Senhor, nós queremos ser, Pai, cheio da tua presença, Senhor. Senhor, toma cada vida aqui representada, Senhor. A cada vida que estão nos assistindo, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que há um tempo novo, Senhor. Senhor, o Senhor tem derramado uma unção, o Senhor tem derramado um vinho novo, Senhor. Oh, Senhor, esse tempo tem sido um tempo de diferença, Senhor. Um tempo que nós se levantamos, Senhor Jesus. Um tempo que nós falamos que o Senhor determinou sobre nós. Ah, Deus, não importa o que esse mundo esteja. Não importa, Senhor. O que importa, Senhor, é que nós estamos na tua presença, Senhor. Ah, Senhor, sacode essa nação, Senhor. Senhor, sacode de uma maneira que possam cair frutos, Senhor. Frutos permanentes em Ti, Senhor. A qual muitos não se vendem a sua identidade. Senhor, toma o culto dessa noite, Senhor. Senhor, que haja liberdade no Teu Espírito neste lugar. Senhor, toma a vida do pastor Rodrigo, Pai. Da pastora Elisângela, Senhor. Eles têm sido um canal, Senhor. Senhor, aquilo que o Senhor tem desaguado sobre a vida deles, Senhor, tem esparrado, Senhor, sobre nós, Senhor. Senhor, nós queremos ter a identidade deles, Senhor, porque o Senhor gerou isso neles, Senhor. Eu sei que cada um tem a sua, Senhor, mas nós queremos ter a tua, Senhor.
Toma esse culto nas tuas mãos, Senhor. Senhor, cada vida que está sobre este ambiente, que vão por vir, Senhor. Senhor, que eles possam passar dessa porta, sentir algo diferente, Senhor. Senhor, que eles possam ser impactados com a Tua palavra e a Tua revelação. Oh, Senhor, que haja transformação neste lugar. Senhor, que todos possam sair diferentes, Senhor, dizendo: eu tenho uma identidade em Cristo Jesus. Senhor, toma, Senhor, nossas vidas, Senhor. Senhor, que os céus venham sobre este lugar. Que nós viemos, Senhor Jesus, te glorificar no meio dos anjos, Senhor. Senhor, que este lugar possa ser o céu, Senhor. Oh, xaramanai, cheio de canta labás. Senhor, toma todos que estão envolvidos nessa live, Senhor. Senhor, toma os bastidores, Senhor. Senhor, eles têm se dedicado, Senhor, eles têm se lançado, Senhor. O Senhor sabe, porque Tu é um Deus que lê a mente e o coração do homem. Senhor, que eles possam, Senhor Jesus, sentir, Senhor, sentir essa presença, Senhor, essa glória que está estabelecida sobre este lugar, que seja esparramado sobre eles também, Senhor. Toma nossas crianças, Senhor. Eu sei que o ataque do inimigo é sobre as nossas crianças, Senhor. De algum jeito, Senhor, ele tenta nos parar, Senhor. Senhor, que ele possa ser, Senhor, neutralizado agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos dá autoridade, Senhor. Por isso agora, Senhor, nós determinamos, Senhor Jesus, que seja falido o império das trevas, Senhor. Oh, Senhor, estabeleça o Teu governo, Senhor. Que eles possam bater em retirada, Senhor. Oh, Senhor, onde a luz não pode ter trevas, Senhor. Senhor, nós somos sacerdócio real, Senhor. O Senhor tem nos chamado para fazer a diferença. Por isso nós profetizamos nesse dia de hoje, Senhor. Que haja paz, Senhor, sobre os nossos lares, Senhor. Senhor, aquilo que está em escuro, Senhor, venha dar luz, Senhor. A Tua palavra diz que não é escondido que pode. Oh, Senhor, o Senhor tem usado os Teus profetas. Senhor, abençoa, Senhor, cada vida, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Sinta a vontade, Senhor. Tu és o dono do lugar. As nossas vidas pertencem não mais a nós, mas sim a Ti, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós Te convidamos sim, Espírito Santo. Tu faz a diferença neste lugar, Espírito Santo. Quem seria nós sem Ti também, Espírito? O Senhor tem nos guiado na direção certa. Espírito, o Senhor tem sussurrado em nossos ouvidos. Oh, Senhor, que haja, Senhor, uma sensibilidade, Senhor, nesta noite, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo, Pai. Nós Te agradecemos. Na autoridade de Cristo Jesus. Pai, amém. E pegando, Pai, essa adoração que o Felipe trouxe, essa palavra, Pai, a oração que ele trouxe sobre cada um, Senhor, que está nos assistindo, que não está, Senhor, que estão aqui e que não estão, Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, com a Tua presença, Pai, eu peço, eu venho implorar, eu venho interceder também, Pai, sobre essa presença do Espírito Santo que está sobre nós, sobre a vida dos nossos líderes, Senhor. Pai, a vida do pastor Rodrigo e da pastora. Pai, eu venho interceder pela vida do Anderson, Senhor. Senhor, pela vida do Mário, que sempre está envolvido aqui, é um dos nossos líderes, Senhor. Da vida da Rose, Senhor. Senhor, eu venho Te pedir novamente, Senhor, brinda aquele lugar, Senhor, aonde vai ser o nosso ambiente da semana que vem, Senhor. Ministério de intercessão, Senhor. Eu já Te peço desde já, Senhor. Senhor, faz um mover diferente sobre aquele ambiente, Senhor. Que o Teu Espírito prepare um ambiente
extraordinário, Pai, para todos que vão estar presentes lá, Senhor. Nesse momento eu já venho te pedir, Senhor, e já te agradeço desde já, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Shalom, shalom, pessoal. Hoje eu quero compartilhar algo muito forte. Preciso dizer para vocês que o homem espiritual, ele tem a plena certeza que ele saiu do coração de Deus. Mas Deus, através da sua projeção, precisou usar alguns processos. Primeiro Deus fez o homem e depois Deus fez a mulher. E da mulher veio o homem. E os dois voltam para Deus. É um ciclo perfeito. Hoje, como sendo um dia especial, como um dia internacional da mulher, há um reconhecimento da figura muito importante que Deus deixou para que todos nós viéssemos perceber. O único homem que talvez poderia criar um argumento envolvido por um orgulho seria Adão, pelo fato dele não ter umbigo. O homem espiritual, quando ele olha para si, ele tem a certeza que ele saiu do coração de Deus. Mas ele também não pode se esquecer da humanidade e ser ingrato da onde ele possa ter vindo. Primeiramente, a gratidão pertence ao coração de Deus. Segundamente, da onde o homem foi gerado. Quando nós olhamos para o nosso umbigo, nós temos certeza que nós fomos gerados de uma mulher. E assim vai. E a mulher, ela também tem a certeza que através de um processo divino ela saiu do homem. É algo que se completa, é um ciclo perfeito. E hoje eu quero abordar aqui a tua importância, mulher. Muito obrigado pela sua existência, pois sem vocês nós não existiríamos. O coletivo da humanidade só se dá a importância que a figura feminina tem sobre a terra, sobre a criação e sobre o projeto e os sonhos do nosso Deus. Amém? Shalom, shalom. Um beijo no coração de todos.